Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa que você reservou para nós. E cremos, Pai, que nós não sairemos mais os mesmos daqui, Senhor, porque você nos trouxe aqui para ouvir e receber a Tua palavra, Senhor. E quando nós nos expomos à Tua palavra, nós somos transformados, porque ela é tão poderosa, tão poderosa. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada família aqui, obrigado por cada pessoa. E nós cremos, Senhor, que hoje você fará grandes proezas em nosso meio. Abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, as Tuas instruções, e queremos aqui sair com respostas, Senhor. Sair satisfeitos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Grupo de música, muito obrigado. Aleluia, estava olhando aqui a caixinha, vou usar como exemplo. Então, queridos, boa noite, graça e paz, amém? Amém? Então, como foi dito, eu e minha família estamos visitando aqui essa igreja linda. Como é bom estar aqui com vocês, né? Então, para até conhecê-los um pouco mais, eu queria saber quem está nos visitando aqui, levanta a mão. Estou vendo a mãozinha ali, Deus te abençoe. Ali também, sejam bem-vindos. Eu também estou visitando. E eu sei que o Ministério Verbo da Vida é um ministério que a gente pode confiar. Por quê, pastor Ricardo? Porque é um ministério que se esmera tanto, se dedica tanto em aprender a palavra de Deus. Isso é o que nos dá segurança. Porque tem tantas pessoas enganando, né? Tantas ideias, tantas ideologias e teorias que vêm que enganam a gente. Até mesmo a ciência vem nos enganando. A gente tem visto aí, na época da pandemia, uns diziam que tem que fazer isso, outros tem que fazer aquilo. Aí quando chega agora, diz que é outra coisa. E a gente não sabe em quem confiar, não sabe qual é a informação verdadeira. Mas eu vou te dizer uma coisa, que a palavra de Deus, ela não vai mudar. Ela sempre vai ser confiável. Ela sempre vai ser verdadeira. Independente do tempo. Até estudiosos tentaram desmerecer a palavra, mas quanto mais eles se aprofundam, eles veem o quanto a palavra ela se conecta, quanto a palavra ela é atual. Quem acha que ela é desatualizada é porque não leu a Bíblia. É porque simplesmente tem teoria de vozes vindas da própria cabeça, mas eu sei que vozes são essas, são vozes do inferno. Amém? Então nós vamos aprender muito aqui sobre a importância da palavra de Deus. Então você está no bom lugar. Diga para o seu irmão, você está no bom lugar. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Salmo capítulo 138, eu leio na Revista Atualizada, então quando vocês puderem projetar, pode projetar na Revista Atualizada, que é a Bíblia que eu uso aqui. Sua versão pode ser diferente, mas é a mesma palavra, é só questão de tradução, mas o significado e o contexto vai ser o mesmo. Olha o verso 2, Salmo 138, verso 2, diz assim: prostrar-me-ei para teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deus, ele magnificou o nome dele e a palavra acima de quê? Acima de quê? De tudo. Acima de doença, acima de nomes aqui na terra, acima de qualquer problema, a palavra de Deus está elevada. Deus colocou a palavra no grau de importância máximo do universo. Então está acima do ouro, está acima de todo o universo, de toda a galáxia, de todos os planetas. A palavra de Deus ela é mais importante, a palavra de Deus ela é a melhor coisa que existe na face da terra. E para a gente compreender um pouco mais, em Hebreus capítulo 1, abre lá em Hebreus capítulo 1, vamos embasar um pouco, para a gente poder entender um pouco mais da importância da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, nós vamos ler o verso 3, mas antes de ler o verso 3, segura o teu dedo aí na Bíblia, ou a tela aí do teu iPad ou celular. Eu e minha esposa, mais a minha esposa, né, as mulheres gostam mais disso, gosta de ver receitas culinárias.
coloca ou na internet, ou na televisão, a pessoa fazendo a preparação daquele prato. O interessante é o processo daquela preparação. A gente vê aquela pizza pronta, aquele prato pronto, bonito, mas quando você vê a preparação, você dá mais valor. Se você come de qualquer jeito, você, sem saber a preparação, sem saber como foi feito o ingrediente, você pode não perceber as notas de sabores. Mas o interessante é que quando você começa a assistir alguém preparando uma receita bem rebuscada, bem detalhada, colocando ingredientes diferentes, e se você tiver a oportunidade de comer aquilo, você começa a querer buscar aqueles sabores que você viu ele botando. Aqui tem notas de ameixa, de amora, de tal erva, disso, e quando você come, você começa a apreciar, porque você viu a preparação. Mas se você come de qualquer jeito, a pessoa vai dizer, rapaz, isso aqui é um chocolate suíço. Eu comi como chocolate. Então, se a gente não apurar o nosso paladar, a gente vai tratar a palavra de Deus como comum, como qualquer outra palavra. Como uma palavra de apoio, ou como uma palavra de motivacional. Mas quando a gente sabe a importância da palavra, a gente vai dar valor a ela. Assim como você, certamente, por você ser adulto, você apurou seu paladar em algumas coisas. Eu antes, quando era criança, eu não sabia a diferença das carnes. Para mim, as carnes eram tudo bife. É bife. Minha mãe fazia carne, era bife. Era bife assado. Eu não comprava carne, não sabia qual era a parte do boi, mas depois de adulto eu já experimentei ancho, picanha, alcatra, maminha, e quando eu como eu consigo perceber a diferença de cada um. Quando eu vou ver a picanha, existe a picanha brasileira, a uruguaia, a argentina. Quando eu fiquei sabendo que um irmão chamou a gente para um churrasco e comprou uma picanha, não sei se foi uruguaia, estrangeira. Cara, ele que pagou, né? Me convidou, eu vou fazer o quê? Eu vou. E ele mostrou a picanha, parecia aquela carne caríssima do mundo que está cheio de gordura entre a carne. E quando a gente comeu, eu subi em cima de uma nuvem e comi flutuando. Eu já sabendo a origem da carne e o valor da carne, eu não comi de qualquer jeito, eu comi apreciando. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós não devemos tratar a palavra de Deus como... é a palavra de Deus, é mais uma religião. Não, a palavra de Deus, Deus elevou a palavra dele acima de tudo. Ele colocou o grau máximo de importância em sua palavra. E em Hebreus capítulo 1, no verso 3, vamos ler lá, a primeira parte desse versículo, diz assim, Hebreus 1, 3, ele está falando aqui de Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Jesus que é Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra. Então, quer dizer que tudo é sustentado pela palavra? É. O universo, ele foi formado pela palavra. Certa vez minha filha disse, pai, por que as estrelas não caem? Fica tudo penduradinha. Ele disse, porque a palavra colocou ela lá. Por que o planeta Terra gira? Porque a palavra fez girar. Por que a água não flutua? Porque a palavra de Deus criou e sustenta isso. Então, a gente entendendo que a palavra sustenta, quer dizer que a palavra é essencial para tudo. A palavra é essencial para você respirar. Porque Deus soprou o fôlego de vida. A palavra é importante para você ter vida. Então, às vezes a gente acha que é importante, sei lá, um celular, um iPhone 18, quando for lançado, sei lá, um carro elétrico. O que é que está mais na moda aí? As coisas que estão, sei lá, ouro, dinheiro, dólar. Não, o que é mais importante é a palavra. Sem a palavra, nada disso que a gente está vendo existiria. E quando a gente dá essa importância à palavra de Deus, a gente não vai deixar a palavra passar de qualquer maneira. Eu fiquei pensando, essa semana, eu digo, o que é que nos estimula a vir para a igreja? O que é que nos provoca de estar aqui todo domingo? Porque a gente podia estar na nossa cama, podia estar na nossa sala, podia estar assistindo uma série, um filme, mas o que é que faz a gente vir para a igreja? Será que é o pastor obrigando você? Dizer, olha, se você não for, eu vou atrás de você. Diz, eita, eu tenho que ir, porque senão meu líder, meu pastor vai ficar me perturbando. Não é por causa das pessoas, entende? É por causa da palavra. Quanto mais aprendemos a palavra de Deus, mais nós vamos ter algo mais importante em nossa vida. A palavra, ela é combustível para tudo.
Um carro, ele pode ser bom, mas sem combustível ele anda? O combustível pode ser ou a energia elétrica, até que tem que botar o contexto agora, né? Ou o biodiesel, a gasolina, o álcool, mas é um tipo de combustível. É um tipo de energia que dá para o carro. E nós precisamos da palavra. Então, sem combustível, a gente não funciona. Sem a palavra, a gente não funciona. A nossa vida de oração ela é impactada. Nossa vida financeira, nossa vida no lar. Não sei se você já ouviu falar ou já colocou uma gasolina adulterada no seu carro. E quando uma gasolina ela não é pura, ela é uma gasolina misturada com água, outro elemento, o carro fica enguiando, não funciona direito. Às vezes a gente quer receber porções da palavra de Deus como de qualquer jeito, misturado com muitas coisas, misturado com o dia a dia. A gente está resolvendo as coisas do Senhor, meu pastor, nada me faltará. Estou misturando a palavra com coisas naturais, em vez de eu receber ela pura, em vez de eu parar, em vez de eu abraçar a palavra, em vez de eu meditar na palavra, eu quero só botar a palavra como qualquer coisa na nossa vida. E isso faz com que, mesmo a gente recebendo a palavra, ela vai dar uma porção de energia para você, vai dar uma porção de sucesso, porém, você vai ver que tem algumas coisas que estão enguiando na sua vida. Sua vida financeira está travando alguma coisa. Minha vida familiar tem alguma coisa travando. Sabe qual é a solução? Claro, porque eu estou pregando sobre isso, né? Qual é a solução? A palavra de Deus. Vou te dar outro exemplo. O universo, todo o universo, como é que ele foi criado? Deus pegou um pouquinho de barro, chegou, fez uma bolinha assim e soprou. Olha a terra aí, foi? Não. Está lá em Gênesis capítulo 1. Ele formou pela palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz. E começou a dizer o que queria, e aquilo acontecia. Então a Bíblia diz em Hebreus, eu acredito que 11:3, diz assim, o universo foi formado pela palavra. O universo foi formado pela palavra. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O que foi que Deus disse? Haja luz, e houve luz. Então quer dizer que aonde tem desordem, onde há algo vazio, se você quer preencher com algo bom, você tem que usar a palavra. Vanessa pregou, minha esposa, se você não conhece, minha linda esposa maravilhosa, pregou tão linda, né? E ela falou muito sobre o poder das palavras. A Bíblia diz em Provérbios 18:20, você pode projetar a mídia aí, por favor? Provérbios 18:20, você puder também acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, ó, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Ou seja, pode voltar um pouco? O que a sua boca produz é o que vai acontecer para você. E olha o próximo versículo. Olha o que sua boca pode produzir: morte e vida. E a Bíblia diz: morte e vida estão no poder de Deus, é isso? Está onde? No poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come o quê? Do seu fruto. Deus colocou tão importância na palavra, que a nossa palavra, ela tem um poder. Imagina a palavra de Deus. Se a nossa própria palavra tem poder, imagina a palavra de Deus. Tudo que a gente tem na nossa vida é de acordo com as palavras. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo, a gente não é como Deus. Não, é sim. A Bíblia diz, assim como Ele é, nós somos aqui na terra. Você não pode se diminuir dizendo, eu sou a escória do mundo, eu não presto, eu sou o verme, eu sou isso. E Jesus transformou você em quê? Em filho, em sacerdote, em rei, em justiça. Não transformou em verme, em miséria. Jesus nos tirou de uma posição de desgraça e nos colocou como co-herdeiro. Sabe o que é co-herdeiro? Herdeiro é aquele que herda uma herança. O co-herdeiro é aquele que herda junto com o herdeiro. Ou seja, eu tenho direito à herança. E qual é o homem mais rico da terra? Dizem que é Bill Gates, que agora é Elon Musk, né? Imagina você ser herdeiro de Elon Musk, com trilhões, né? Você vai herdar, você não tem nem vida para gastar o dinheiro aqui na terra. Agora, quem é mais rico em todo o universo? Deus. Até as ruas são de ouro. Deus criou tudo. E a gente é herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo, de Deus. Então, Deus não nos fez de qualquer jeito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um cachorro. Não.
Foi imagem e semelhança de quê? De um verme. De o quê? De Deus. Então, quando você se diminui, você está dizendo a Deus, Deus, o que você fez é ruim demais. Não, Deus fez algo bom. Quando Deus fez o homem, ele viu que era bom. Ele não viu que era ruim. Então, quando Deus nos criou para a gente se dar bem. Deus criou para a gente reinar, Deus criou a gente para funcionar bem aqui na terra. Só que lembra, quando a gente se afasta de Deus e da sua palavra, a gente não funciona. Aí você diz, eu não presto, eu não aguento, eu isso, eu aquilo outro. Entende que o problema não somos nós, o problema é a palavra longe de nós. Que nós fomos criados com todo o potencial de dar tudo certo. Se a gente seguir as escrituras, vai dar tudo certo. Mas se a gente não seguir, a gente fica... o pessoal diz, o Deus dará. Não, o Deus dará não. Fica como exposto às ciladas de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o nosso adversário. E ele anda em nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem Satanás vai querer tragar? Os mais fracos, os que estão longe da palavra. Tem até uma analogia, não sei se você já assistiu algum leão caçando, né? E ele fica o quê? À espreita. Ele não ataca a manada. Ele ataca o quê? Quem está longe da manada. Ele ataca quem está fraco, porque se ele for no mais forte, ele vai se cansar, gastar energia e aquela como é? Presa, né? Eu estava querendo lembrar um animal, né? Para não desmerecer. Aquela presa, ela não vai ser presa, ela vai ser livre, continuar em liberdade. Mas quando você se afasta da palavra, se afasta de Deus, você começa a se enfraquecer. Se você não tem o combustível da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai andar devagar. Você vai andar sem velocidade. Sabia que o combustível do avião é diferente do carro? Não é, você quando chega no avião, você não bota não vê o pessoal enchendo com gasolina comum. Se chama combustível de avião. É um combustível que é chamado, vou dizer um nome difícil, né, para minha pregação ficar mais diferente. Uma octanagem, olha, uma octanagem superior. Em resumo, sabe aquela gasolina aditivada e a gasolina comum? A gasolina aditivada é mais cara, porque ela tem uma octanagem maior. Não é feita do avião, mas imagina o avião colocando um combustível comum, até aditivado. Ele nem sobe do solo, porque precisa de um combustível muito mais potente para aquela turbina girar mais. E a palavra de Deus, ela é o melhor e maior combustível. Até maior do que o do avião, podemos comparar assim. Então, se aquele combustível natural faz um avião decolar de metal e ficar no ar, imagina a palavra, que é o combustível para tudo, para a nossa vida. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra lhe coloca em situações que os homens podem dizer é impossível, mas a palavra lhe tira. Nós vemos na Bíblia tantos relatos, as histórias da Bíblia para nos inspirar. Daniel na cova dos leões, os leões estavam lá, com fome. Se dissesse, os leões eram banguelos, não eram. Os leões não estavam com fome, estavam com fome. Mas o que fechou aquela boca? A palavra de Deus. Tanto você vê que é tão sério isso, que quando Daniel saiu da cova dos leões, o rei, ele tinha permitido que Daniel fosse para a cova dos leões, porque ele tinha dito. E a palavra do rei não se volta atrás, tem lá na Bíblia. E o rei disse, olha Daniel, eu vou parafrasear, ele disse, olha, me pegaram, mandaram eu fazer um decreto que prendesse e jogasse na cova dos leões quem orasse. Mas eles queriam era pegar Daniel, o melhor funcionário dele. E ele viu que os inimigos de Daniel armaram isso para Daniel e ele não podia fazer nada, porque ele deu a palavra. E o rei ficou sem dormir. Daniel estava dormindo na cova dos leões e o rei sem dormir, preocupado com Daniel. Quando no outro dia o rei foi lá o rei estava crendo, né? Para Daniel, estás aí? Aí Daniel, estou. E Daniel saiu. Aí sabe o que o rei fez? Pegou os inimigos, não só os homens que armaram, mas toda a família, e jogaram na cova dos leões. Se você perceber na Bíblia, os leões nem deixaram eles tocar no chão. No ar, já pegou e esfacelou eles. E a fome era grande. Então, algo que é impossível, a palavra mudou. Atravessar um mar a pés enxutos.
Faraó, a maior potência atrás de um povo escravo. Um povo escravo. E Deus libertou eles. O povo passar 40 anos no deserto, que no deserto não tem lavoura, não tem água, não tem tudo. E Deus fazendo brotar água de rocha, maná, florescer todo dia no deserto para alimentar eles. Deus é o Deus do impossível. E a gente ficar longe de Deus? Não, não podemos. Em Deus nós temos toda a provisão. Tudo. O que é que está faltando em nossa vida? Porque às vezes tem uma área da nossa vida que ela está bem legal. Olha, tenho meus filhos, tenho minha família, mas minhas finanças não estão boas. Às vezes a finança está bem, tem um bom emprego, está tudo pago, mas sua saúde não está boa. Às vezes sua saúde está boa, está as coisas funcionando, mas você está muito ansioso. Sei lá, não está conseguindo dormir. Tantas coisas nos afligem, porque a gente não está vivendo no céu. Mas sabe qual é a solução que Deus enviou? A palavra. Quando a terra estava sem forma e vazia, Deus falou a palavra. Quando a humanidade caiu, porque pecou, Adão não pecou, e recebeu uma morte espiritual, quem Deus enviou para resolver o problema da humanidade? Jesus, que é a palavra. Em João capítulo 1, abre lá, João capítulo 1. É fácil, João, é o 4º livro do Novo Testamento. No capítulo 1, olha o verso 1. No princípio, ou seja, logo no início, era o verbo. Essa palavra verbo, ela quer dizer logos. Logos é uma palavra grega que quer dizer palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E o verbo ou a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando a gente lê lá em Gênesis que Deus estava, criando a terra, ele estava com a palavra, estava com Jesus. E olha o verso 14, para a gente saber, e esse é Jesus? É. Verso 14, e o verbo, ou seja, e a palavra, se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então Deus enviou a palavra, que é Jesus. Viu que Jesus é a palavra? A Bíblia fala aqui. E a palavra estava com Deus, o verbo estava com Deus. Até eu gosto da expressão verbo, porque verbo é a palavra em ação. Então, por exemplo, nado é uma palavra, mas nadar é um verbo. Ou seja, é um verbo que promove a ação. Então, eu vejo Jesus não como uma simples palavra, mas a palavra de Deus em ação aqui na terra. Então, isso quer dizer, pega a dica. Quando você tem Jesus, você tem a palavra em ação em você. Por isso que nós fazemos um convite, você quer receber Jesus como teu dono, teu Senhor, receber Jesus em teu coração, você recebe a palavra de Deus em ação em você. E ele começa a habitar em você através do Espírito dele, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Então, quando Deus passa a habitar dentro da gente, a própria palavra está dentro da gente. Isso nos torna o quê? Imbatíveis. Então, entende que a palavra ela tem uma importância, não é simplesmente você ter uma Bíblia e ler, botar a Bíblia aberta em casa. Tem pessoas que colocam a Bíblia aberta em Salmo 91. A Bíblia vai estar lá protegendo. Não é o papel e a tinta que vai proteger. Sabe qual é a palavra que vai proteger? É aquela que está no seu coração e sai pela sua boca. Não é a palavra escrita, mas é a palavra falada, a palavra revelada, a palavra que você coloca em ação. Então não adianta você ter uma Bíblia toda marcada. Minha Bíblia é toda marcada. Mas se não tiver prática daquilo, é em vão. Mateus capítulo 7, ele fala sobre aquela casa construída sobre a rocha e sobre a areia. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Se você achar o versículo, você grita aí, para a gente ir atrás. Qual? 24. Isso. Vamos lá. Mateus capítulo 7, no verso 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Olha o verso 26. E todo aquele que ouve as palavras e não as pratica. Então não é somente você, eu sei o Salmo 23 de cor, o Senhor meu pastor ainda faltará, eu decorei o Salmo 91, certo? Mas se você ouvir essa palavra, mas não conseguir praticar, não colocar ela em ação na sua vida, olha o que vai acontecer. Verso 26. E não as pratica, será comparado a um homem, o quê? Insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então quer dizer que os problemas, ele vem igualmente para todos. Só que a diferença é, se um problema bater em você, e você está firmado na palavra, praticada, aí você não se abala. Eu fiz o rema e uma das coisas que muitas coisas me marcou muito, mas tem uma que eu lembro constantemente, é sobre um exemplo que um professor deu. Ele disse, imagina uma esponja. Quando você mergulha a esponja sobre a água, se você aperta aquela esponja, o que é que vai sair? A água. Quando uma pressão te apertar, o que é que tem que sair de você? Reclamação? Não. Tem que sair o quê? Palavra. Tem que estar cheio de palavra. Abre a geladeira e está vazia, e diz, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Então ela não está apenas num papel, tá superficial na sua vida, mas está dentro de você. Que quando vem a situação, você já coloca para fora. E você, eu estou me sentindo tão sozinho, mas o Senhor nunca me abandona e não me desampara. Entende que quando o diabo diz, você está só, Deus esqueceu de você, diz, a Bíblia fala que se uma mãe, ela pode até esquecer do seu filho que nasceu do seu ventre, mas Deus nunca, diga comigo, nunca vai me esquecer. Então, por que ficar pensando que Deus esqueceu, que vai abandonar? Deus nunca vai nos abandonar. E quando a gente tem essa convicção, a gente não vai ficar perdendo tempo com ansiedade, com depressão, ficar deprimido, não gosto, eu não presto. Não, é só botar a palavra para dentro. Quando a palavra entra, ela vai tirar todas as mazelas, tudo que é ruim, tudo que é conceito errado vai para fora, porque você está preenchendo com outras coisas. Às vezes a gente fica pensando, pastor, eu não sei como é que eu tiro esses pensamentos ruins da minha cabeça. Tem duas formas, né? Se você tem um pote, vou pegar aqui um exemplo, imagina esse copo com uma bolinha vermelha, certo? Aí diz, eu não consigo tirar essa bolinha vermelha. Então enche de bolinha branca, a bolinha vermelha desaparece. Então, às vezes, a gente está tão preocupado em não pensar, e esquece o principal, que é se encher da palavra. Não estou dizendo para você deixar pecado na sua vida, que você não tem que pecar, certo? Mas qual é a melhor solução para o pecado? Não é deixar de pecar, é se aproximar do justo juiz, do justo redentor, Jesus Cristo, que o pecado vai-se embora. Sabia que tem pessoas que não querem se converter, sabe por quê? Que dizem, quem quer aceitar Jesus? Aí as pessoas dizem, não, hoje não. Por que hoje não? Porque eu preciso me santificar. Eu preciso parar de beber, eu preciso parar de mentir, eu preciso parar de prostituir, de ver pornografia, eu preciso me ajeitar para ir para Jesus. Só que Jesus não disse isso. Jesus disse que vai substituir, trocar o fardo. O dele é suave e leve. Jesus disse, eu vim, olha o que Jesus falou, eu vim para os pecadores e não para os justos. Assim como o médico, ele veio para os doentes, Jesus, ele veio para os pecadores. Então tem pessoas que estão na posição de pecador e dizem, não, Jesus não serve para mim não, que eu sou pecador, deixa eu me tornar justo. Não, Jesus não veio para o justo, Jesus veio para os pecadores. Então a única forma de você se livrar das coisas que estão lhe atrasando, das coisas que estão ruins na sua vida, é você ter Jesus, que é a palavra. Palavra entrou, as coisas ruins saem, é feita a luz. Se está tudo escuro, o que é que entra? A luz. Aí o que é que acontece? A luz fica brigando com as trevas, né? Bora, sai, eita, acendeu a luz, eita, ainda tem umas trevas aqui, a luz não conseguiu vencer. Não, as trevas saem assim, rapidinho, na velocidade da luz. Pronto. E a Bíblia fala que Deus é luz.
E nele não há treva nenhuma. Então, quando Deus entra, as trevas vão-se embora. Então, olha como é importante a palavra de Deus. Até a nossa oração. Veja bem, eu creio que mesmo você pode estar aqui e não ter se convertido a Jesus, não é a religião. Você pode ter, o Brasil ele é um berço religioso, cristão, né? Tanto pelo catolicismo quanto pelo evangelho. Mas tem pessoas que oram, tem pessoas que rezam. Mas deixa eu te dizer, a tua oração, pastor, eu sou da igreja, mas talvez a tua oração não seja eficaz. Sabe por quê? O que pode estar acontecendo? Em João capítulo 15, verso, eu acredito que é o 7, vamos lá, João 15. Isso, é o verso 7. Isso é Jesus falando, certo? Em João 15, 7 diz assim, ó, se permanecer em mim, e olha lá, e as minhas palavras permanecer em vós. Então Jesus diz, não basta ser somente cristão. Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus diz, não basta só permanecer em Cristo, mas as palavras de Cristo têm que permanecer em nós. Olha o que acontece quando a gente está em Cristo e a palavra está em nós. Olha o que acontece com a nossa oração. Pedireis o que quiseres e vos será o quê? Feito. Quer eficácia na oração? Palavra. Palavra. Eu não estou dizendo que pastor, mas eu tenho uma palavra, eu amo o Senhor, mas minhas orações não estão acontecendo. Precisa de mais palavra. Porque Deus, para agir aqui na terra, ele precisa da legalidade. Você lembra que o universo foi formado pela palavra? Então Deus ele não pode ir de encontro com a palavra dele. Ele colocou muitos princípios da palavra. Muitos princípios no universo. Um deles, ele diz assim, nada tens porque não pedis. Peça para que sua alegria seja completa. Aí tem gente que diz, Senhor, por que não vem? Aí Deus disse, meu filho, peça para liberar. Tem que pedir. Teve uma cura de um cego, que eu acredito que foi o Bartimeu, que são várias histórias, né? Eu estou lembrando algumas coisas aqui, que ele, um cego chegou para ele e Jesus disse, o que queres que eu te faça? O cego está dizendo, tem compaixão de mim, tem compaixão, está certo, é Jesus. Jesus estava vendo que ele era cego, Jesus não era cego, certo? Jesus estava vendo que ele era cego. O que é que uma pessoa cega chega perto de Jesus, que está curando todo mundo quer? É óbvio, né? Ver. Eu acredito que naquele momento Jesus estava querendo arrancar uma confissão dele, que Jesus podia passar por ele, bichinho, cego, vem cá, cego, curado. Mas existe legalidade aqui na terra. Aí o que é que o cego chegou lá? E Jesus disse, o que queres que eu te faça? Aí ele disse, eu quero ver, pronto. Aí ele foi curado. Entende que às vezes a gente fica, Senhor, toma a frente, aí Jesus disse, aí Deus fala, você que tem que tomar a frente, porque eu lhe dei autoridade. Deus nos deu autoridade contra as potestades do ar, contra os demônios, contra tudo que é de Satanás. Você não precisa ficar com medo. Tem pessoas que têm medo do diabo, o diabo fica aparecendo de diversas formas, de diversas maneiras também, né? Através de setas, dardos inflamados na sua mente, usando pessoas para você ficar atordoado. Mas a palavra está acima de tudo, até do diabo. Lembra? Então você simplesmente é mandar ele sair. E o diabo vai chegar e dizer, tá certo, eu tenho que sair mesmo. Uma vez eu estava na igreja lá na Zona Norte e chegou uma pessoa desesperada lá, querendo uma ajuda de alguém, porque na empresa que ela trabalha, uma pessoa ficou possessa por um espírito maligno, por um demônio. E estava endemoniada lá. Eles fecharam a loja em horário comercial, porque tinha uma pessoa endemoniada lá dentro. Aí foram atrás de uma igreja, lá a igreja da gente era mais perto, e eu fui lá. A gente tirou o pau ímpar. Não. Aí cheguei lá, fui lá, peguei o carro, cheguei lá, e levaram ela para os fundos da loja, e eu perguntei, quem aqui é cristão? Aí a pessoa, eu digo, pronto, se vocês puderem se afastar, né, que eu queria pessoas de fé perto de mim. E a pessoa
sendo segurada por outra pessoa. Eu disse, pode soltar ela. Aí o rapaz disse, se soltar ela vai lhe machucar. Eu digo, vai não. Eu falei de uma maneira tão espontânea, olha que eu não sou especialista em ministério de libertação. Se eu expulsei uns 3 demônios, eu acho que expulsei muito. Porque eu não vejo tanto demônio endemoniado. Mas dentro de mim, palavra. O que é que eu lembrei? Maior que está em mim do que o que está no mundo. Como é que ela pode me atingir? Ele disse, pode soltar. Quando soltou, ela foi para cima de mim, para me derrubar. E quando chegou bem pertinho assim, ó. Sabe aquela carreira que a pessoa dá e para bem na frente, só para você dar aquela assustada? Eu permaneci firme. Eu até me impressiono com eu digo, eu podia ter corrido. E eu disse, e eu repreendi aquele espírito maligno, mandei ele embora. E aquele espírito, eu não vou sair. Aí eu digo, você vai sim. Eu não vou sair. Eu digo, você vai porque eu já lhe ordenei. E fiquei parado. Ficou fazendo o espetáculo dele e eu só aguardando. Eu não gritei, eu não empurrei, eu não peguei a Bíblia e bati na cabeça. Simplesmente eu acreditei naquilo que eu falei. Sabe o que aquele espírito disse? Eu vou sair, mas volto. Ele disse, você vai sair e não vai voltar. E quando o espírito saiu, aquela mulher, ela caiu no chão. Buf, parecia uma jaca. E acordou atarentada. O que é que aconteceu? Aí a gente explicou a ela, você ficou possessa. Ela era uma pessoa desviada, afastada do evangelho. E olha o que eu te digo, irmão. A Bíblia diz que um espírito imundo, quando sai do homem, a Bíblia fala que anda por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E ele quer voltar à sua casa inicial. E quando ele volta com 7 espíritos piores. E a Bíblia diz que quando ele volta e encontra a casa vazia e adornada, ele entra com os 7 espíritos. E a Bíblia fala que o estado daquele homem é pior do que antes. Por isso que uma pessoa, quando se desvia, cai numa bagaceira pior ainda. E eu te digo, não se desvia não, viu? Que é perigosíssimo. Que se já era ruim, vai ficar 7 vezes pior. E o desviado está assim por quê? Porque tirou a palavra. E eu falei a ela, olha, você precisa de Jesus para que isso não mais aconteça. E ela confessou a Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Aquele espírito que saiu, chama 7. Deixa eu ver se aquele pastor Ricardo está ali. Tá não, então vou entrar nela. Aí quando chega lá, encontra quem? Jesus, o Espírito de Cristo. Não entra. Não precisa ter tanta... eu tenho que ter tantos anos de evangelho. Não, só precisa ter Cristo. Agora o que você precisa? Permanecer na palavra, se alimentar da palavra, crer na palavra, colocar em prática a palavra. Então tudo que tiver ao seu alcance para você aperfeiçoar essa palavra, faça. Se é vir para a igreja, se é culto de oração, se é orar, se é jejuar, se é ler a Bíblia, se é ouvir louvores, faça de tudo, porque o mais importante é a palavra de Deus. Em Daniel 11:32, coloca aí por favor, projeta Daniel 11:32. Eu queria ler a parte B desse versículo. Olha o que diz assim, ó. A parte B, quando a gente fala, é tipo a segunda parte. Após a vírgula, olha o que diz. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará o quê? Forte e ativo. Lembra de João 8:32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você conhece Deus, o que é que você torna? Forte e ativo. Forte e ativo. Então, se eu estou fraco, eu não tenho que ficar dizendo, é porque a minha esposa não me dá valor, é porque o meu pai é isso, é porque o governo, é porque isso. Não, é a ausência da palavra. Se alimenta da palavra. Pastor, mas eu não estou em vontade de ler a Bíblia, porque sabe como é, eu estou mal. Pronto, vou te dar um conselho. Tem jovens, quando a gente aconselha, pastor, eu vi pornografia. Eu estou tão mal, eu perdi a vontade de ir para a igreja. Claro que perde a vontade. Aí, e quando eu quero ir para a igreja, fica aquele negócio, que cara de pau, tu vai para a igreja assistindo pornografia. Eu digo, sabe quem é isso? É Satanás. Não, mas eu quero ler a Bíblia, mas eu fico, tu estás em pecado, está lendo a Bíblia, eu não me sinto digno de ler a Bíblia. É o diabo colocando coisas na cabeça para a pessoa acreditar que o melhor caminho é se afastar mais. Vê que lógica. Não, pelo contrário, pecou, palavra. Pequei, cai na igreja, vai para a igreja, levanta as mãos e adora. Mas pecado, eu quero nem saber. Eu venho para
para perto do Senhor. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a palavra vai me lavando, vai me purificando. E eu estou falando aqui para pessoas que têm o arrependimento. Não é que a pessoa cara de pau, porque não vai fazer nada. Se a pessoa está com cara de pau lá e diz, eu vou só para enganar. Então você engana a si mesmo. A Bíblia diz em Tiago 1, 22. Abre lá, Tiago capítulo 1, no verso 22. Eu queria chamar o grupo de música, pode vir? Tiago capítulo 1, no verso 22. Olha o que diz. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes. Vou repetir. Tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Você pode estar achando que está enganando outras pessoas se fizer isso. Não, engana a si mesmo. Achando que, eu só vou ouvir a palavra. Mas a Bíblia diz que tem que praticar, praticar, praticar. E olha o verso 26. Coloca uma música de fundo, por favor. O verso 26 não, perdão, verso 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela o quê? Diga comigo, persevera. Persevera. Não sendo o quê? Ouvinte negligente. O que é uma pessoa negligente? É uma pessoa que ouve e não faz. Quando a mãe disse, menino, olha, arruma a cama. Ela ouviu a mãe. Mas quando a mãe volta, rapaz, você foi negligente, não fez aquilo que a mãe falou. Você chega no trabalho, tem uma instrução no seu trabalho, e você não faz, você está sendo negligente. A Bíblia fala que a palavra está disponível, mas se eu escuto a palavra e eu não pratico, eu estou sendo um ouvinte negligente. Mas se eu for o quê? Um operoso praticante. Diga comigo, operoso praticante. Ou seja, aquela pessoa que executa, uma pessoa que vai realmente praticar, que está praticando. Olha o que vai acontecer. Esse será bem sucedido no que realizar. Eu acredito, irmãos, que você quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Bem sucedido no seu casamento, bem sucedido no seu trabalho, bem sucedido na sua saúde. Que imagina você querer levar o seu corpo para algum lugar e o seu corpo não conseguir lhe acompanhar. É uma vida miserável, irmão. Mas a palavra, ela transforma. A palavra dá sabedoria. Talvez as suas finanças não estejam boas. Meu problema é só um emprego. Não é um emprego. Vou te dizer, seu problema não é emprego. Porque às vezes a pessoa arranja um emprego e o problema continua. Quantas pessoas estão endividadas aí com emprego? Muitas. Então o problema não é emprego. A questão é a sabedoria em administrar as finanças. E essa sabedoria vem da onde? Vem lá do alto. Deus vai inspirar. Assim como inspirou a José. E havia uma crise. Deus inspirou a José a falar ao faraó, dizendo, olha, guarda uma parte, que a crise vai vir. E o Egito foi uma potência, o faraó foi uma potência no Egito, porque ouviu a instrução de um homem de Deus, porque andava com Deus, José. Então o que nós precisamos é estar mais próximo de Deus, para ser bem sucedido onde a gente for, bem sucedido, se apega à palavra, faz de tudo para ficar perto da palavra, medita na palavra dia e noite. Em Josué 1,8 diz que nós devemos meditar na palavra dia e noite, não deixar com nossos pés nem para a direita nem para a esquerda, mas meditar dia e noite na palavra, porque se a gente fizer tudo o que nela estiver escrito, nós seremos bem sucedidos na nossa vida. Então, para você ser bem sucedido, você não precisa de um amuleto. Isso aqui dá sorte, eu vou levar isso. Não, sabe qual é o teu amuleto? Não é uma caixinha de surpresa. O teu amuleto é a palavra. É você colocar a palavra dentro de você e praticar a palavra. Não é colocar a palavra aberta na sua casa, não é botar uma caixinha de promessa. Eu tenho uma caixinha de promessa. Está meditando na caixinha? É um belo passo. Mas o que tem que fazer é praticar a palavra. Mas pastor, como eu faço para praticar a palavra? Quando você anda em comunidade, você começa a aprender uns com os outros. Talvez você não saiba tudo, mas tem um versículo da Bíblia que você sabe, que Deus falou forte ao seu coração. Você pode ensinar outra pessoa. Não fica se achando que não sabe nada.
tem instruções que o Espírito Santo deu a você para você ajudar outras pessoas. Nós precisamos uns dos outros. E que momento precioso é estarmos na casa do Senhor, para podermos juntar a nossa fé e essa unção coletiva. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei se você está aqui hoje à noite e você ainda não fez Jesus Senhor da tua vida. Lembra que eu falei que Jesus, Ele é a palavra enviada por Deus? Se você ainda não confessou Jesus com a tua boca e creu com o teu coração, você não conseguiu a premiação máxima que Deus deu aqui na terra. Qual é? A vida eterna. E para eu ir para o céu, eu preciso o quê? Confessar Jesus. Então, se você está afastado do Evangelho ou nunca aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, eu queria te conduzir a uma oração de entrega. Tem alguém aqui hoje à noite que quer entregar a vida a Jesus? Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. Se tem alguém que ainda não confessou, está afastado dos caminhos e deseja fazer isso. Amém. Também eu quero fazer um outro convite a você. A Bíblia nos garante não só a salvação, mas também cura. Em Marcos capítulo 16 diz que imporarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E eu quero unir a nossa fé com a sua fé e orar por você que tem alguma dor no corpo, algum sintoma de enfermidade. Eu queria que você viesse aqui à frente, que nós vamos orar por você enquanto o louvor ministra. Então, tem alguém que quer oração por cura? Vem aqui à frente que vamos orar. Podem vir. Isso. Venha. Aleluia. E o que eu peço a você? Venha crendo. Jesus falou que meramente com a palavra expulsou demônios e curou a todos. Meramente com a palavra. Então eu vou lançar uma palavra aqui. Todos aqui vão ser curados. Todos. Porque eu creio na palavra de Deus. E se você veio aqui à frente é porque você crê. Então pode vir se você tem alguma dor, alguma doença, alguma enfermidade, algum diagnóstico que o médico diagnosticou você. A palavra resolve tudo. E a gente vai unir a nossa fé aqui. Amém? Então eu queria convidar minha esposa. Então o grupo de música pode